Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde. Pode ser melhor. Boa tarde. E agora para a gente ir se familiarizando. Paz e bem? Paz e bem? Para mim é um motivo de muita alegria poder estar com vocês, né? Em meio a tantas pessoas que veio de tantos lugares, né? Dessa família tão grande, a qual muitos ainda eu não conheço. Tive a oportunidade, né, de estar conhecendo alguns por aqui já. E de verdade, né, é muita gratidão a Deus. Eu confesso para vocês que, de início, para poder vir, eu queria relutar, dizer não. E meio a tantas dificuldades também que apareceram, vários utensílios para que eu não tivesse aqui hoje. Talvez eu não sei também, talvez apareceu para você várias circunstâncias aonde você poderia ter dito não, ido para outros lugares, mas tanto eu quanto você, Deus nos trouxe nessa tarde. E se Deus nos trouxe, é porque Deus tem um encontro comigo e com você esse final de semana. Fala para a pessoa que está do teu lado, Deus tem um encontro contigo. Fala para ele, dá um abraço nele bem forte aí, fala, ei, Deus tem um encontro contigo, profetiza aí na vida dele aí. Isso. Aí a gente já vamos se familiarizando, né? E aí você dá uma olhadinha de novo e fala assim, ó, e outra, que bom que você veio. Fala isso, dá um abração nele aí, sem timidez, já vai se familiarizando. Isso. Aí, agora nós já estamos em família, já começamos a melhorar. Uma das coisas então que nessa tarde eu quero partilhar com vocês, né, desse encontro que eu tive com Deus através dessa comunidade, através dessa igreja, através desta família, né, compartilhar um pouco do que Deus fez em todo esse tempo que eu passei a andar com essa comunidade. Então, meu nome é Ricardo, eu tenho 35 anos, sou natural de Valinhos, interior aqui de São Paulo. Sou filho predileto dessa obra, fruto desse carisma. E meu último estágio foi 12 anos de Cracolândia. 12 anos que eu andava desde a antiga Boca do Lixo, como era intitulado antigamente, agora melhoraram o nome, Cracolândia. Desde as antigas Boca do Lixo, fazia 12 anos que eu estava lá. 12 anos. 12 anos. Só que antes de eu chegar a esse estágio, eu tive várias oportunidades aonde pessoas, né, situações vinham para tentar me ajudar, para tentar me proporcionar ajuda, mas eu nunca quis. E eu lembro que eu tinha tentado também ao longo desse tempo vários tratamentos, antes de eu ficar esses 12 anos de rua. Eu tinha tentado várias ajudas, várias pessoas tentaram me ajudar, várias pessoas abriram a porta, várias pessoas me estenderam a mão, várias oportunidades de mudança. Mas eu nunca queria. E sempre estava eu lá, na droga, parado no meio do caminho. E tinha uma pergunta que gritava dentro do meu coração. Eu lembro que esse último estágio, onde eu fiquei esses 12 anos de rua, eu cheguei ao ponto que eu falei, olha, esse negócio de Deus não dá, esse daí eu já tentei, eu já fiz vários caminhos, você quer saber? Não dá mais. Foi aonde eu decidi que eu ia morrer na boca, eu ia morrer usando droga, eu ia morrer na Cracolândia. Eu decidi, falei, não dá mais, eu já tentei várias vezes esse negócio de Deus, esse negócio de você que tem Jesus te ama, Jesus quer te salvar, aceita Jesus, isso aí é furada. E aonde eu decidi então a me jogar. Só que ao longo desses 12 anos, o que gritava no meu coração era, por que eu não consigo? Porque todas as vezes que as pessoas vinham, até me davam oportunidade, colocavam eu dentro da casa e ajudavam comunidades, as igrejas vinham, mas nada. Por que eu não consigo? Por que sempre eu estou aqui? Por que sempre
eu não consigo? Essa pergunta gritava no meu coração. E um versículo que eu quero ler aqui com vocês da palavra de Deus, que se encontra em Provérbios, capítulo 16, 25. Esse versículo me perseguiu todo esse tempo e eu não entendia. E a palavra de Deus, no livro de Provérbios, ela diz assim, Provérbios capítulo 16, do versículo 25. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Esse versículo me perseguia e a pergunta, por que que eu não consigo? Por que que eu sempre paro no meio do caminho? E aí, em meio a essas perguntas, já fazia 12 anos que eu estava na boca. E um dia à noite teve uma confusão lá no centro de São Paulo. Houve algumas mortes dentro da boca e eu era carroceiro, inclusive na rua, eu puxava carroça. E eu estava por lá e o clima estava muito tenso, muita coisa feia tinha acontecido. E aí eu resolvi descer, saí da Cracolândia, desci ali por perto do Parque Dom Pedro, onde existia também outra mini Cracolândia. E eu lembro que de dia eu até tentava trabalhar, à noite eu roubava pra caramba. Roubava muito. E eu desci para ver se conseguia arrumar alguma coisa. E eu lembro que eu adormeci e eu estava todo destruído. Eu estava todo assado porque eu virava usando droga 8, 9, 12 dias. Era uma coisa louca. Era uma coisa inexplicável. E eu lembro que eu estava todo assado porque como eu puxava a carroça, então eu andava muito e eu estava todo assado, eu estava andando todo destruído. Não conseguia andar direito. E eu lembro que eu adormeci. Eu adormeci e acordei por volta de umas 7 horas da noite. Aí, quando eu levantei, estava com a carroça parada, aí tinha um senhor comigo que ele me ajudava nas coisas de rua, e aí falou, eu vou ali. E aí, quando eu acordei, ele tinha saído, estava lá, e aí levantei a pergunta de novo, meu Deus, por que que eu não consigo? Eu já até te conheço, mas eu não tenho força, não dá. E aí eu lembro que quando veio essa pergunta, aí o versículo, há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E aí eu lembro que quando veio essa pergunta que eu me questionava, meu Deus, por quê? Eu não tenho força. E aí começou uma chuva, mais uma chuva. E conforme a chuva foi caindo, eu lembro que eu tinha R$7 no bolso. E aí faltava R$3 para inteirar 10, para ir buscar uma pedra de crack. E aí eu falei, eu vou lá tentar ver se eu faço uma inteira junto com alguém, para tentar arrumar a droga e sair. No que eu saí, a chuva começou. E junto com a chuva, as lágrimas e a pergunta, meu Deus, eu não consigo, eu até queria, mas não dá, Senhor, me ajuda, mas eu não tenho mais força. Eu já decidi, eu já acostumei, né, tanto tempo, já impregnou, não tem como. E aí eu fui, e aí eu lembro que as lágrimas corriam, aí eu limpei o olho e falei, não, deixa eu parar, porque sair dessa brisa aqui, que isso aqui não é para mim, eu vou usar uma droga, eu já melhoro e já vou fazer o que eu tenho que fazer. E fui. Ao chegar na boca, não tinha droga. Não tinha droga, e a chuva, e um frio, mas estava muito frio. Eu tremia, todo debilitado, com fome. E aí tentava arrumar o resto do dinheiro para inteirar 10, não tinha ninguém que arrumava. E não tinha droga, e todo mundo querendo droga. E quando não tem droga nas bocas é assim, né? Somente na rua é uma tensão, é briga, enfim. E aí eu estava lá e a gente esperando a droga e nada da droga. Quando de repente, a pergunta de novo, meu Deus, por que que eu não consigo? Quando pensa que não, acabei de pensar, me questionar, aparece o irmão com a cabeça, a gente estava em cima do viaduto, a polícia tinha entrado embaixo, tinha batido em todo mundo, e estava em cima do viaduto ali no Parque Dom Pedro, e a gente estava em cima do viaduto, nas passarelas,
E aí apareceu um rapaz da pastoral. Ei, família, vocês querem um pão e um chá? Aí eu olhei e falei, meu Deus, será? O senhor já me ouviu desse jeito que eu estou? Será? Aí, vocês querem, família? Ó, um pão, um chá e tal. Aí eu já levantei todo destruído, pulei o alambrado meio sem jeito. E aí fui até onde estava o pão, eles deram o chá, deram o pão, né, aquela coisa toda. E aí, né, ô filho, vem cá e tal, toma o chá, toma o pão, e chama de filho, e vem, abraça e cumprimenta. Eu, poxa, né, pessoal bacana, né, pessoal, né, trata a gente bem. E aí, vai e vem, conversa vai, conversa vem, tomei o chá. Aí eu olhei para um deles e disse assim, ei, vocês têm lugar assim, vocês ajudam quem quer sair daqui e mudar de vida, ou algum lugar para ficar, para se restaurar? Fiz a pergunta, porque na rua é assim, a maioria das vezes que você vai perguntar, o pessoal manda você ir em outro lugar e tal. Então só para desencargo de consciência, eu falei, vou perguntar, né, porque eu estava me questionando, já veio, parece que é a resposta, vamos ver. Aí falei, ó, vocês têm um lugar onde vocês ajudam, tem um lugar para ficar, para se tratar? Aí o pessoal já olhou e falou assim, por quê? Aí eu falei, aí foi automático, falei, ó, eu estou cansado dessa vida. Aí vocês sabem como é que é o povo, né? Já juntou todo mundo, me cercou, assustei, falei, rapaz, o que eu fiz, né? O povo já juntou, já cercaram, né? Ô filho, então, como é que é? Você quer? Como é que é isso? Eu olhei para um lado, olhei para o outro, falei, meu Deus do céu. Eu falei, eu quero ajuda e tal. Aí, mas você quer mesmo? Eu falei, eu quero, não estou cansado dessa vida. E aí o irmão olhou para mim e falou assim, só se for agora. Só se for agora. Aí eu já botei a mão no bolso, meu R$7. Falei, minha droga, né? Aí eu falei, meu Deus, você quer ir? Vamos agora. É agora, você quer ir para casa? Aí eu lembro que eu falei, eu vou. Arranquei os R$7, tinha um pessoal lá que me ajudava. Aí tinha uma menina, uma amiga minha, tinha mais um amigo meu lá, o pessoal de droga. Aí eu arranquei os R$7 e falei assim, tô aqui, ó. E aí, porque para vocês terem uma ideia, eu estava tão feio que eu não tinha nem nome mais. Eu vou dizer para vocês como é que era meu apelido na rua, meu título, né? Eu perdi até o nome. Eu estava tão bonito que o apelido era Mal Assombrado. Aí quando eu arranquei os R$7, daí o pessoal falei, Tó, essa aqui é para vocês. Ei, Mal Assombrado, você está endoidando? Onde você vai? Falei, estou cansado, vou mudar de vida. Fica com a carroça, fica com o dinheiro, Tó, eu estou indo. E aí uma das moças da pastoral, né? E aí já veio uma, já me abraçou, ô filho, vem cá e tal, então você quer ir, então vamos já foi me tirando do meio do pessoal, e o pessoal, ei, Mal Assombrado, volta, você é doido, já chegou a inteira. Eu não, eu vou, tô indo. E o engraçado que eu vi ali o olhar de Deus, alguma coisa diferente, que a mulher já me abraçou, estava todo sujo, fedendo. E aí ela olha para mim e fala assim, vamos filho, vamos. Aí cerca uma de um lado, outra do outro. E uma olha para mim e fala assim, nossa, olha como é que ele tem os olhos bonitos, né? Aí uma fala, pode reparar o menino, né? Aí elas, tipo, já para ganhar minha atenção, né? E aí eu pensando comigo, mulher doida, deve estar mais chapada que eu, não tá vendo boniteza aqui, tô todo fedendo, né? Não tem como, tava todo sujo, andando assim, ó, né? Todo arrebentado. Eu falei, mulher, achou bonito, né? Ela falou assim, como é que você conseguiu ver os olhos dele? Eu falei, ele é bonito, e vamos e tal. Eu falei, nossa. Aí fui. Quando chegou perto do carro, eu falei assim, eles não vão aguentar me levar, porque eu fedia. Eu estava fedendo, todo ensopado. E aí eu entrei no carro, e o povo é bacana, né, que eles não dão na cara, mas o fedor estava dentro do carro, inalou o carro, e o pessoal falou, né, mas eles, né, aí faz disfarçar, e eu, né, já percebi, eles fazem disfarçar um pro outro assim, né, tipo, né, mas tipo assim, coisa tá feia, né, mas já abraçamos, vamos embora, né. E aí eu todo vergonhoso, com vergonha, falei, meu Deus, aí me levaram, foi aonde eu cheguei, na Casa da Luz, onde eu cheguei em casa. Cheguei, aí a primeira coisa que fizeram, me deram um banho. Aí eu lembro que tinha um resto de coca, eu tomei coca e comi mais um pouco, tinha sobrado pão, aí comi pão.
comi pão até, aí o pessoal me arrumou uma cama lá, aí estava todo limpinho, me arrumou colchão, deitei. Aí falou assim, ó filho, fica aí, descansa, né? Aí eu tomei banho, descansei. Umas 6:30 da manhã, tem um tal do sino em casa, né? Aí o negócio, tem, eu já levantei assustado, meu Deus, é a polícia. Porque eu parava às vezes em lugar para dormir com a carroça, sempre acordava com um guarda me chamando, ei vagabundo, sai daí. E eu já acordei assustado, aí veio um missionário, calma. Aí eu olhei para o alto assim, o telhado era igual esse aqui assim, e falei, meu, não era sonho não, eu pedi ajuda mesmo. Falei, ufa. Aí o missionário veio, viu que eu estava assustado, né? A hora que bateu o sino, Ele falou, não filho, descansa, pode dormir. Eu falei, ai que maravilha, eu vou dormir mesmo. Aí deitei, virei para o lado, joguei a coberta, lembro até hoje, deitei. E aí deu umas 8 horas, eu levantei. Levantei, desci as escadas, tudo arrebentado, não conseguia andar. Aí o pessoal viu que eu estava muito debilitado, né? Não, senta aqui e tal. E vou trazer o café para você. Fazia 12 anos que eu não sabia o que era um cheiro de um café com leite. E aí trouxeram um pratão do quê? De cuscuz. Cuscuz bem recheado. Aí eu lembro que eu comi igual louco, né? Comi. E aí o pessoal, quer mais? Eu, lógico, vem, pega. Vamos comer, né? Nossa, e o leite e o café foi algo que, sabe, fazia tempo que eu não tinha aquilo e eu me esbanjei e tal. Aí depois que eu comi bem, o pessoal nem me deixou levantar e eu comigo, né? Poxa, pessoal bacana, né? Legal, tal. Aí na hora, de repente levantou todo mundo, a gente levantou. Pessoal, os irmãos, né? Nossos frades faz a acolhida, estavam os irmãos lá. E aí eles falaram, ó, sejam bem-vindos, a casa de vocês, estava eu e mais 4, a casa de vocês, né? Aqui é a sua família, aqui é a sua casa. E aí um dos irmãos olha para a gente, né? E fala assim, ó, e tem mais. Por amor à vida de vocês, vocês que vieram para mudar, por amor a vocês, se for preciso, nós vamos até o inferno. Aí eu olhei e falei, cara, que cara maluco. E aí eu falei, poxa, tem algo diferente. E fiquei. Foi se passando os dias, só que eu não queria mudar. Eu tinha ido mais também pela debilidade. Eu estava bem debilitado. E aquele questionamento ficava na minha cabeça. E aí eu fiquei, porque em casa é assim. Aqui em São Paulo, a primeira fase é a Casa da Luz. Depois tem a Casa de Passagens, Guaianazes. E a última, Casa Parelheiros. E eu lembro que eu fiquei na Luz por volta de 15 dias, um mês. E era uma luta, porque eu estava no programa lá, que eu ganhava R$115 por semana, eu tinha dinheiro fácil, né? Morava lá na Boca e tal, então aquilo me seduzia. Ao mesmo tempo que eu estava tendo ajuda, ao mesmo tempo aquilo me seduzia. E aí eu lembro que deu quase um mês, me transferiram para Guaianazes. Lá com 2 meses e pouco, por 2 meses e meio, as crises começou. E aí eu já comecei a me manipular para ir embora. Já comecei a ficar manipulando e pensando e tentando esquemar de que forma que eu ia tentar desistir. Porque eu não queria. E aí eu lembro que em meio, quando deu uns 2 meses e meio, teve uma celebração da palavra. Teve uma celebração da palavra onde o Frei, né, sempre ministra para a gente. E aquele dia Deus falou comigo. Eu lembro que o Frei começou na homilia, a história era mais ou menos assim. O Frei falava sobre perdão. O Frei falava sobre alguns sentimentos que de verdade a gente carregava, algumas coisas que a gente alimentava, nas coisas que poderia se tornar alguns sentimentos por falta de perdão, mágoas e muitos sentimentos que vinham. E o Frei contou uma história que era mais ou menos assim. Diz que havia 2 irmãos, né? Moravam com o pai, era uma família muito unida. E
essa família, eles sempre se confraternizavam, sempre estavam junto. As casas, as fazendas eram paralelas, eram lado a lado. E um dia, por pouca coisa, um dos irmãos, o irmão mais velho, brigou, teve uma desavença com o pai, ficou magoado e resolveu se afastar. E com aquilo ele foi alimentando aquela mágoa por causa de situação pequena, por causa de situaçãozinha pequena. E se afastou de todo mundo. Um dia seu irmão mais novo vai até ele e falou, vou lá ver como é que está meu irmão. Chegou lá. E aí, como é que está? Tudo bom? Tudo bom? E aí, como é que você está? Não, ainda bem que você veio. Porque o irmão mais novo era um marceneiro, mexia com madeira e tal. Ó, você não quer fazer um favor para mim não? O irmão mais velho falou para o mais novo. Ele falou, o que foi? Ele falou, ó, eu quero que você construa uma cerca entre a minha casa e a casa do meu pai, porque eu não quero mais olhar para a cara dele. Eu não quero mais nenhum tipo de contato. Não quero mais ver ele. E aí o seu irmão, muito acolhedor, falou, tá bom. Aí ele foi lá, mostrou deu todo o material, tudo que precisava. E saiu para a cidade, o irmão mais velho, o irmão mais novo ficou. Diz que à tarde, o irmão mais velho volta. E aí seu irmão mais novo está sentado na porta. E aí, terminou? Terminei. Quando o irmão mais velho vai ver, em vez da cerca, o irmão tinha feito uma ponte. De um terreno para o outro. E aí o irmão mais velho, mas quando ele foi querer começar a brigar, o pai, do outro lado, sai com os braços abertos dizendo, meu filho, quanto tempo eu esperei por isso. E aí o irmão mais velho não teve como. Saiu, se abraçaram, se confraternizaram. E aí o irmão contando essa história, eu lembro que ele deu um paralelo que era o seguinte, e diferente de muitas das vezes, né? É assim que nós somos muitas das vezes. Ele dizia que, em vez da ponte, porque o irmão mais novo tinha construído essa ponte, né? Enquanto o irmão mais velho queria construir uma cerca. E muitas das vezes aí o irmão entrou explicando que era muitas das vezes a gente, principalmente nós que víamos da vida que a gente vinha. Muitas das vezes é preferível guardar os sentimentos, né? E construir cercas do que muitas das vezes tomar a iniciativa, né? Da abertura para um reencontro. E aí eu lembro que o Frei foi falando, né? E aí ele fez o paralelo, né? Do irmão, né? Da decisão da cerca e da decisão da ponte, porque o irmão queria uma cerca. Por quê? Porque ele estava guardando mágoa, ele estava remoendo, e a mágoa estava virando amargura, rancor, ódio. E era isso que ele queria, se dividir. Enquanto na atitude do irmão nós vemos que muitas das vezes vai partir de nós a atitude da mudança, né? A atitude de verdade ali a reconciliar. E aí ele deu o exemplo, né, na figura do irmão mais novo de Jesus, que faz todos os dias esse caminho conosco, e era o que estava querendo proporcionar para nós, na oportunidade que eu estava tendo. Enfim, só que essa mensagem de perdão, de construção de ponte, porque isso teria que partir da gente, o irmão falava, para que de verdade houvesse a reconciliação, e a reconciliação com Deus, aquela coisa toda, porque a gente não deveria fechar, nem criar cercas, aquela coisa toda. Para mim veio de uma forma diferente a mensagem. Por quê? Eu entendi que também eu vinha carregado de muitos sentimentos. Eu venho de uma família de traficante, eu venho de uma família desestruturada, aonde eu cresci. Quando eu me entendo por gente, eu só vi meu pai e minha mãe se agredindo todos os dias. Eu cresci com a vergonha. Eu nunca experimentei quando criança o que era o amor. Em casa era só briga, nós crescemos com a vergonha, nós passávamos muita necessidade. Dia de frio, eu ia de short e de camiseta para a escola porque a gente não tinha roupa. A gente passava necessidade em casa. Minha mãe bebia muito e ela e meu pai brigavam demais. Eu cresci com a vergonha de vendo as vizinhas perguntavam, ei, o que está acontecendo lá na sua casa? Aquilo me doía, porque era muito ruim. Era uma gritaeira, minhas irmãs pequenininhas, a mais nova de 1 ano e meio, chorava quando eles ficavam se agredindo, era panela que voava, era briga. E muitas das vezes,
a polícia na porta de casa. E com aquilo eu fui crescendo. Com 8, 9 anos já estava fumando cigarro, indo para bebida, indo com a minha mãe, que a minha mãe gostava de esse negócio de forró. Com 12 anos já estava na bebida, maconha. Com 14 anos eu já estava cheirando. Já estava com meus tios, aí houve a separação do meu pai e da minha mãe. Aquilo foi muito dolorido para mim, para minhas irmãs. E aí eu lembro que eu fui me envolvendo mais, aí eu comecei a andar com a minha família, então a gente via droga, via arma, via tudo. Então aquilo para mim, eu fui crescendo também, entendendo que tudo era no grito, tudo que tinha que ser imposto, custava o que custar, eu tinha que ir atrás. Se eu quisesse, eu tinha que correr, independente do que precisasse ser feito, eu tinha que fazer. E fui crescendo vazio. Fui crescendo com a maldade, com 14 anos já estava na cocaína, com 17 para 18 anos já estava no crack. 19 anos, já estava na penitenciária, condenado com 4 anos e meio de penitenciária. E o último estágio, a Cracolândia. E com esses sentimentos, eu juntei todos eles e vim construindo do decorrer da minha vida, eu construí cercas. E eu entendi naquela manhã da mensagem do irmão que ele citou várias coisas. Mas o que eu entendi foi que uma das coisas que não me deixava abrir, que não me deixava mudar, era que, embora tantas as cercas que eu já tinha construído com tantos sentimentos ruins, a maior das cercas era que eu não conseguia viver como família. Eu não conseguia viver como família. Porque a utilidade na rua, ela gera algumas coisas ruins na gente. Por quê? Quando eu estava na rua, as pessoas só se aproximavam pelo que eu poderia oferecer, porque eu era bom para roubar, eu conhecia todos os esquemas, eu conhecia todos os traficantes, eu sabia onde que estavam as coisas, onde que podia fazer, o que não fazia. Então, ou seja, as pessoas sempre se aproximavam de mim, não pelo que eu era, eu não tinha nem nome. As pessoas se aproximavam de mim, porque elas sempre queriam alguma coisa, queriam se beneficiar. Então todas as vezes que as pessoas vinham para me oferecer ajuda, eu fechava, falava, não, ele está querendo alguma coisa, está querendo se aproveitar de mim. E aí naquela manhã eu entrei em crise, porque eu comecei a chorar e falei, tá, eu estou entendendo então, eu não consigo viver como família, tá, eu criei tudo isso em mim, e agora, como é que eu vou fazer para me livrar disso? Como que eu vou viver como família se faz 12 anos que eu não sei onde está minha mãe, meu pai, ninguém? E aí eu lembro que essa mensagem foi numa segunda-feira. Eu fiquei segunda-feira, na terça-feira, cheguei na capela de manhã, eu ia para o sacrário e falei, ei, e aí? Você existe mesmo, Deus? E agora? Tá, eu sei que eu não consigo viver como família. O que eu vou fazer agora? Eu sei que eu tenho todos esses sentimentos que o irmão falou lá, perdão, ódio, mágoa, amargura, eu tenho de tudo e mais um pouco. E agora, o que eu vou fazer para me livrar disso? Terça-feira eu chorando. Quarta-feira eu chorando. Quinta-feira eu chorando. E aí, como é que eu vou fazer para me livrar disso? Eu queria uma resposta. Sexta-feira eu chorando. E lá no pé do sacrário lá, que os irmãos falavam, vai lá falar com Deus. Eu ia lá, e aí? Como é que eu vou fazer? Aí no sábado eu lembro que eu chorei muito e eu já estava determinado. Eu falei, eu vou embora. E aí eu passei, eu fui falar para o irmão que eu ia embora. E aí eu cheguei para o irmão, comecei a rodear para lá, rodear para cá. Aí eu lembro que estava falando de dificuldade com o irmão, aí o irmão contou outra história. Aí o irmão falando assim, filho, a dificuldade é difícil, mas você precisa tentar entender o que é de tudo isso e tal. Ele me contou de um filme lá, que diz mais ou menos assim, né, que era de um senhor e um jovem. Aí eu falei, puxa, mano, já veio o irmão com história de novo. Eu quero uma solução para o negócio, né? Estou aqui quase, né?
E aí o irmão contando, né, que havia um rapaz que ele tinha sonhos, objetivos, e ele era atleta e ele era bom no que ele fazia. Então ele estava fazendo tudo para ser um dos melhores. E por um dado tempo, um certo momento da vida dele, ele sofreu um acidente, machucou a perna. E com esse acidente ele viu os sonhos dele começar a se perder. Então ele gastou tudo que ele tinha para tentar ajeitar a saúde. Aí no final ele foi perdendo namorada, perdeu tudo. E a única coisa que restou para esse jovem foi um senhor que era amigo dele. Isso o Frei me contando, e eu doido para falar: Frei, eu quero ir embora. E aí ele disse que esse senhor um dia chega para esse jovem e fala assim: ó, amanhã você esteja aqui de manhã, que eu vou te mostrar uma coisa. No outro dia, o jovem todo, né, ansioso, vamos ver o que ele tem para me mostrar. Foram. E ele com a perna machucada. Aí diz que quando eles chegaram num penhasco, numa montanha, vai os dois calar. E o rapaz com a perna ruim. Isso o Frei me contando, mais ou menos que eu lembro. E aí diz que eles começaram toda a escalada, e aí o rapaz com muita dificuldade na perna, e o Senhor ajudava ele, e ao mesmo tempo da dor, a dificuldade, eles se alegravam, subiram, foram subindo. Quando chegou a um certo ponto do penhasco, o Senhor falou: ó, é aqui. E aí, o rapaz olha e fala: mas rapaz, você me trouxe aqui para ver paisagem? E aí o Senhor... Aí ele começa a xingar, a brigar: não, você trouxe aqui e tal. E aí o Senhor falou: ó, olha para baixo, né? Olha para você, olha para baixo. Aí ele olhou, aí ele viu uma pedra, falou: rapaz, você trouxe aqui para ver uma pedra? E aí o Senhor, muito triste, baixou a cabeça e começou a descer de volta. Só que nessa que ele olha de novo, ele viu a perna, e aí ele entendeu. Aí ele falou: ó, Senhor, volta aqui, eu estou entendendo, entendi o que você quis me mostrar. Que o que vale não é talvez aonde eu vou chegar ou eu queria chegar, mas o que vale é as coisas que eu vou conquistar e aprender no caminho, porque até ali ele tinha se superado com a deficiência, ele escalou, ele subiu. E aí eu falei: meu Deus do céu, mais história. Aí fiquei sem entender essa história, e o irmão falando: ó, o que vale não é aonde você vai chegar, mas é o que você passa a conquistar, a construir. Esse rapaz teve a superação e foi me explicando. Eu falei: ai, meu Deus do céu. Sábado de manhã eu levantei decidido: eu vou embora. E aí já estava me armando, fui para a capela, chorei, falei: e aí, Senhor, como é que eu vou fazer para tirar esse sentimento do meu coração? Aí eu lembro que no almoço do sábado, os irmãos prepararam uma mesa única no quintal de casa, e tem uma cruz assim lá em Guanás. E aí a gente sentou todo mundo junto nesse dia. E eu tinha acabado de sair da capela chorando: Deus, e aí, o Senhor não vai me falar? Eu vou embora. E aí os irmãos colocou uma mesa, todo mundo sentou, aí deu o almoço, a gente rezou. E aí quando começou, os irmãos: ô Ricardo e tal, começou a me abraçar e tal. Quando eu olhei ao meu redor, deu 360 graus na mesa, falei: eu estou entendendo, agora eu estou entendendo. E aí eu comecei a lagrimar o olho, os irmãos já me olhou e falaram: rapaz, mas o que foi? Eu falei: eu estou entendendo que talvez eu não vou conseguir mais viver com a minha família de sangue, junto com meu pai, com a minha mãe, que já são separados, ou com as minhas irmãs, a gente ter o que eu nunca tive, momento de amor em casa. Talvez eu não tenha isso mais com eles, mas eu estou tendo a oportunidade de viver como família. E aí foi forte que veio uma voz assim, disse assim: ó, olha a tua família aí, ó. Olha a tua família aí, ó. Aí eu comecei a chorar. Eu comecei a entender que o maior presente que Deus estava me dando não era só um tratamento, mas eram as coisas que eu ia passar, construir, a conquistar no caminho. Eu estava acabando
de ganhar uma família. O começo para mim me livrar daquele sentimento, Deus já tinha me dado. Era essa família, essa comunidade. Eu estava voltando a viver como família. Eu estava questionando a Deus, mas eu já estava vivendo. E aí, algo em mim começou a mudar. Porque eu não partilhava, eu não dava risada, eu não abraçava, eu não sorria. Eu era vazio, eu era frio. E aí a primeira coisa, quando a gente ganha uma coisa que a gente quer tanto, o que a gente faz? A gente cuida. A primeira coisa que mudou foi o meu relacionamento. Eu passei a cuidar dos meus irmãos. Eu era o que mais brigava. Eu passei a olhar diferente os meus irmãos. Eu passei a cuidar, eu passei a amar. Por quê? Era a minha família que eu estava ganhando. Era a minha família que eu estava ganhando. Eu estava tendo uma família, a oportunidade de viver. Então, eu ia cuidar. Então, eu parei de brigar, eu parei de xingar. Eu comecei a entender, eu comecei a ajudar. Eu comecei a cuidar da casa. Algo dentro de mim começou a mudar. E nisso foi vários outros horizontes abertos. E aí eu fui entender o que o versículo queria me dizer. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Devido à vida sem amor, desregrada, da maneira como eu cresci, eu também cresci sendo uma pessoa que sempre andou com as próprias pernas. Era orgulhoso, arrogante, frio, vazio, ruim. E eu sempre andei com as próprias pernas, lutei com as próprias forças, porque eu que tinha que correr atrás. E sempre fui pelas minhas próprias vontades. E todas as vezes que eu fiz esse caminho, estava eu lá parado na boca, parado no crack, parado na droga, cheio de sentimento ruim. E eu vi se cumprir o que a palavra de Deus fala, né? Que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E se eu vi se cumprir na minha vida, o diabo destruiu muita coisa. O diabo me roubou. Só não me matou, porque quantas das vezes lá na Cracolândia eu não escapei da morte. E aí esse versículo diz, né, que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus ele veio para que vós tenhais vida e vida com abundância. E aí eu entendi que essa vida de abundância, ela ia muito mais do que um tratamento, o final do meu tratamento, as coisas que eu iria conquistar no futuro. Mas essa vida de abundância, porque eu estava voltando a sonhar, porque eu estava tendo uma família, eu estava voltando a ter, eu estava tendo a oportunidade de ter abundância de valores, resgatar valores e construir valores, abundância de deixar uma vida de fé rasa, superficial e conhecer Deus, abundância de vida, aonde o maior presente que Deus estava me dando eram as coisas que eu ia passar a conquistar e a construir no caminho da restauração. E aí veio um versículo que me disse: pois então, para que eu visse, né, esse novo se cumprir na minha vida, essa vida de abundância, Salmo 37:5 diz que entrega o teu caminho, confia, e o demais, tudo Ele fará. Só que essa entrega vai muito mais além do que eu tivesse só num tratamento, rezando, bonitinho, sendo obediente. É o que Romanos 12 vai dizer: apresentei-vos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, era por inteiro, era sem reserva. E uma das coisas que era difícil para mim era confiar também. E aí eu lembro que eu fui para Parelheiros, final do tratamento. Final do tratamento. Lá, terminei, e entendendo o para que Deus tinha me levado, me trazido para esta comunidade. Já estava maquinado, queria ir embora, trabalhar, fazer minhas coisas. E aí Deus na capela me chamou para uma conversa. E eu entendi o que Deus estava querendo me dizer de tempo. Ei, filho, até quando você vai continuar andando com as suas próprias pernas? Até quando você vai continuar lutando com as suas próprias forças? Até quando você vai ir pelas suas próprias vontades? Porque na tua vida ainda quem está sentado no trono é você. Aí Deus me disse: entrega. Entrega.
E uma das minhas maiores dificuldades era lidar com o tempo. Meu Deus. Entrega. Daqui a pouco, saí da capela, veio o irmão. Ricardo, você quer ficar com a gente para ajudar num sonho que nós temos de um dia os próprios filhos cuidarem de filho? Você quer ficar com a gente para nos ajudar? Aí Deus me chamou para ficar no lugar onde eu estava fazendo o tratamento, para ajudar, para servir. Aí eu falei, meu Deus, eu queria trabalhar, fazer um monte de coisa. E aí com muito custo eu falei, tá bom, eu fico. Fiquei 2 meses chorando em crise, mas eu decidi, falei, tá bom, eu fico. E me entreguei. Passou um ano. A partir da minha entrega eu comecei a experimentar e entender o que é o amor de Deus. O que é o amor de Deus? A primeira prova do amor de Deus é, depois de um ano eu fui ver minha família. Deus preparou tudo, eu fui. Eu lembro que numa quinta-feira teve adoração em casa. E eu estava muito mal, eu falei, eu não vou amanhã, porque eu não sei o que eu posso encontrar lá. Mas aí os irmãos, os missionários que estavam comigo falaram, você vai. E aí eu lembro que quando eu cheguei na sexta-feira em casa, meu pai na quinta-feira à noite tinha tido uma crise, ele gritava assim, Deus, traz o meu filho de volta, porque meu pai é muito católico. Ele falava, Nossa Senhora, traz meu filho de volta. E na sexta-feira, às 7 da noite, quem que aparece em casa? Euzinho. E aí minha irmã começou a chorar, meu irmão, minha família ligou para o meu pai, a primeira coisa que eu disse, pai, eu te amo. Só isso. Mas o que aconteceu? Eu falei, eu estava com saudade, eu fiz um tratamento lá e vim ver vocês. Depois meu pai começou a chorar, contar algumas coisas lá, eu falei, pronto. E ele sempre começou a lembrar o passado, sempre dava briga. E aí eu olhei de novo, que a gente faz isso em casa, né? Cuida, trata, restaura, ajuda a libertar, enfim. Eu olhei, Espírito Santo, eu estou curando teu pai. E o que eu exerço no ministério, cuidando dos filhos dos meus irmãos, eu pude exercer na vida do meu pai. E cada vez que ele chorava, cada coisa que ele falava, eu falava, aí eu entendi que Deus estava curando. Eu falei para meu sobrinho pequeno, abraça o vô. Eu tinha acabado de conhecer meu sobrinho, abraça o vô. Aí abracei meu pai. Todas as mágoas que ele tinha, ele me contou, das atitudes que eu tive com ele, do que eu deixei, do que eu fiz. E cada coisa que ele falava, pai, me perdoa. Eu só falava isso. Hoje Deus restaurou o relacionamento com a minha família. A maior prova do amor de Deus. Hoje, essas mãos que levaram tanta desgraça. Hoje eu levo Jesus Eucarístico. Eu sou ministro da Eucaristia. Hoje, o lugar que cuidou de mim, que cuidou de mim, hoje é eu que cuido, sob a responsabilidade de mais de 40 homens. Hoje o lugar que cuidou de mim é eu que cuido. Hoje, além do trabalho terapêutico que nós podemos proporcionar, junto dos irmãos da nossa comunidade, o pós-tratamento. Olha, eu nem terminei meus estudos ainda, nem muita coisa eu fiz. Mas hoje a gente pode proporcionar para os filhos que terminam o tratamento, que não tem para onde ir, estudo, lugar para ficar e trabalho. Isso é amor de Deus. Sabe por quê? Hoje, eu tinha muita coisa para falar, queria falar muita coisa bonita, mas o que fica forte no meu coração, que eu tenho para o nosso coração nesta tarde, para esse final de semana, do para que Deus te trouxe. O que Deus quer nos dizer é, ei, até quando você vai continuar andando com as tuas próprias pernas, lutando com as tuas próprias forças, indo pelas tuas próprias vontades, independente, não sei como que está a tua vida, a sua situação, mas o convite hoje é,
Você quer avivamento? Você quer restauração? Você quer ver a graça? Entrega. Se coloca de pé. Eu tive uma oportunidade depois dessa entrega. A gente, quando Deus colocou no nosso coração o intuito de também não cuidar só dos filhos, da família dos nossos filhos também. Nós tivemos uma experiência de um filho que estava em casa, ficamos sabendo que a mãe estava com câncer, e ele estava com 6 meses de tratamento, e eu tinha que dar notícia para ele que a mãe estava ruim. E quando eu falei com a equipe, a gente se organizou, e eu falei, como é que eu vou falar para esse filho que a mãe está com câncer? Ele vai desistir, mas eu não posso deixar ele assim. E aí a gente foi, falei com ele, ele olhou para mim e falou, mas eu não quero ir embora, eu não quero parar, eu nunca terminei nada. Aí eu falei, você tem que decidir, se você quiser, a gente tenta te encaminhar, você ir, e depois você volta. E aí ele olhou para mim, porque os filhos, olha a graça de Deus, o amor de Deus, os filhos chamam a gente de pai. Aí ele falou, pai, eu só vou se o senhor for comigo. E eu estava cheio de coisa, eu falei, meu Deus do céu, mas eu vou com esse rapaz fazer o quê? Eu falei, tá bom, eu vou. Mas como é que é? Você volta? Ele falou, eu volto. Aí a gente foi, chegamos lá. Primeira coisa, deparamos a casa dele. A mulher em crise, o nenenzinho dele de 1 ano, com pneumonia na casa de outras pessoas. Porque na casa dele não podia cuidar, porque como ele estava fora, a família estava sem água, sem comida. A força ia cortar, a água já estava cortada. A mulher em depressão, eu falei, e essa mulher sempre me ligava, ela brigava muito comigo. E aí eu falei, rapaz, essa mulher é terrível. Mas aí eu fui lá ver, quando eu cheguei, entendi o que estava acontecendo. Ela contou a história, eu falei, meu Deus, e agora? E nós vivemos de providência, e eu só tinha R$600, que era o valor da dívida que essa família tinha. E aí, o que aconteceu? Só para a gente terminar. Eu falei, meu Deus, e agora? Liguei para o meu econômico, falei, tem um problemão aqui, E aí, o que nós vamos fazer? Ele falou, qualquer coisa a gente corre atrás. Eu falei, tá bom, entendi. Aí eu falei, o que você acha? Ele falou, você que é o responsável aí, você se vira. Vê aí que você decidiu, está decidido. E aí eu lembro que depois a gente foi visitar a mãe. O encontro foi muito forte, dele e da mãe dele. Aí conseguimos reunir a família, buscamos o pai. E eu lembro que a mãe abraçava ele e o pai assim, e chorava. Fazia uns dias que ela não se levantava, ela se levantou. Enfim, fizemos todo o processo. E aí eu vendo a situação, falei, meu Deus, eu vou vir aqui, vou dizer para essa família, amém, glória a Deus, vou rezar, Deus vai abençoar, Deus vai prover, e vou virar as costas. Tem que fazer alguma coisa. E aí eu lembro que algo no coração gritava. Eu lembrava lá do dinheirinho que tinha, falei, meu Deus, tá bom. Depois que terminou toda a visita, esse filho ainda, apresentaram várias dificuldades para ele. Ele olhou para mim e falou, Ricardo, você viu que está aqui, tem um monte de coisa, eu preciso ficar aqui e resolver. Aí ele falou assim, o que você acha? Falei, irmão, nós viemos num foco. Então, não dá para a gente, nós somos impotentes diante de tudo isso aqui. Vamos continuar no nosso propósito que nós viemos. Aí ele olhou para mim, tá bom. E aí, quando terminou todo o ensejo, a gente foi, saímos, ele despediu da mãe. Aí ele perguntou para a mãe dele, mãe, a senhora quer que eu volte ou que eu fique aqui cuidando da senhora? Porque a senhora está muito debilitada. A mãe dele, com lágrimas nos olhos, disse, filho, vai, se trata, se cuida, que a mãe te espera. Eu falei, pronto, essa mulher não vai morrer mais não. Não vai. E aí já saí naquela alegria, aí peguei, falei para ele, para aqui. Passei no banco, e é engraçado que quando a gente vai no banco, eu não tenho R$1, mas a gente administra o dinheiro de casa, né? Então eu vou no banco, eu me sinto importante, né? Aquele dia eu fui, peguei o dinheiro, falei, passa aqui comigo na lotérica. Não falei nada para a esposa dele, que a mulher não podia me ver. Pagamos, paguei a conta, paguei a força, paguei a água, zerei a nossa conta, falei, Deus, se Deus quiser, tá aqui, E aí cheguei para ela, falei assim, tá vendo isso aqui,
Nós como família, nós só não acolhemos o teu esposo, nós te acolhemos também. Isso aqui como igreja, como casa, como tua família. Então, isso aqui é que Deus faz para você, ó. E dei na mão dela. E ela começou a chorar. Meu Deus, por que fez isso e tal? Eu abracei, filha, esquenta não. Aí já mudou, né? Ela só me xingava, falei, melhorou. E aí, viemos embora para São Paulo, para a chácara. Viemos no sábado, cheguei no sábado. Na segunda-feira eu tinha que prestar conta. Eu fui no banco pegar o extrato. Escuta aí, isso é quando a gente entrega. E aí eu falei, Deus, está na tua mão. Se eu pediu para fazer, eu fiz. Quando chegou no extrato da segunda-feira, eu vou lá. Tá. Aí pá, saiu o papel. Quando eu vi, nunca aconteceu isso, não tinha como. Eu não tinha mais nada de dinheiro na conta, porque nós vivemos de providência e o dinheiro é regradinho, é só para as coisas necessárias. Tinha lá na conta R$ 1.200, o dobro. Isso é entrega. Quando você entrega, quando você se deixa, Deus usa, Deus faz, a graça acontece. A graça acontece. Você quer avivamento? Entrega. Não desiste de lutar. Canta comigo. Eu quero me levantar. Preciso de ti, Senhor. Não desiste de lutar. Eu quero me levantar. Me acolhe em teus braços. Agora, cadê os filhos prediletos? Levanta a mão. Nós já entregamos a nossa vida. Estamos entregues dia após dia. E você talvez que ainda está em alguma área da tua vida, você ainda que está andando com as próprias pernas, lutando com as próprias forças, indo pelas próprias vontades, eu quero convidar você, juntamente conosco, que decidimos essa entrega, a se entregar. E você que quer, coloca a mão no teu coração. E nesse momento você fecha os teus olhos. E vamos levantar um clamor onde você vai entregar para Deus. Então vamos orar com poder, com autoridade. Você vai precisar pedir, você vai precisar entregar. Para isso você vai ter que falar, não tem como. Então abre a tua boca aí, vamos rezar então. Vai colocando diante de Deus. Fala, Deus, está aqui, ó, a minha dificuldade. Está aqui, ó Senhor, ainda onde eu continuo lutando com as próprias forças. Está aqui onde eu vou pelas minhas próprias vontades. Porque tem algumas áreas aqui ainda das nossas vidas, da tua vida, da minha vida, que quem está sentado no trono é você. Sai do trono, deixa Deus entronizar a tua vida. Isso, vai entregando, fala, Deus, está aqui, ó. Está aqui, ó. Espírito Santo de Deus, quem nos ouve, quem neste momento, Deus, necessita de entrega, nós queremos colocar, olha o teu povo, Deus, olha esta família, colocamos diante do teu altar, Deus. Pai, nós precisamos, nos ajuda, Pai. Nós não sabemos como, mas nós queremos esta tarde, Deus, entregar, te entronizar no trono da nossa vida, no nosso coração, o Senhor, para que de verdade, Deus, a partir desta entrega, haja avivamento, restauração, cura, libertação, aonde possamos ser alcançados por Deus. Eu quero me levantar. Preciso de ti. Você que se entregou, canta conosco isso agora. A partir de hoje você não vai mais desistir. Não desistir de lutar. Eu quero me levantar. Me acolhe em
teus braços. Não desistes de lutar, eu quero me levantar. Preciso de ti, Senhor. Não desistir, não desistir de lutar, eu quero me levantar. Me acolhe em teus braços. Eu tinha muitas coisas para poder dizer ou tentar incrementar, falar bonito, mas Deus é simples. E hoje Deus te chama para uma entrega. Eu lutei tanto, porque assim, enquanto a gente não entrega, a gente luta contra. E enquanto a gente luta contra, a gente só sofre, só paga o preço em vão. A partir dessa entrega hoje, eu tenho visto, entendido e aprendido o que é o amor de Deus, algo que eu tanto busquei. E eu quero deixar para o teu coração aqui, o maior presente que Deus me deu foi que eu aprendi com essa comunidade, com esses irmãos, a ser servo. Os filhos em casa, numa formação, me questionaram: ei Ricardo, qual que é o sentido do serviço para você? E aí eu lembro que eu vi uma história que conta, né? A palavra servo vem de escravo. Eu não vou falar bonito porque senão eu vou me perder. E olhando a história do Brasil hoje, né? Vamos lá, senhores de engenho, época de escravo. Qual que era a situação do escravo? Não tinha sonho, não sonhava, não decidia, nada. O senhor, vai escravo, tal. Mas qual que era o único retorno que um escravo poderia ter no seu serviço sendo escravo? E aí um dos filhos disse: a liberdade. Mas eu falei: a liberdade, alguns recebiam a carta de alforria e não queriam ir embora. E essa história eu ouvi, que eu trouxe para o meu coração, e eu aprendi junto com essa comunidade, né, que a única coisa na época, na história, que o escravo poderia ter de retorno, que daria um ânimo, ou algo do tipo para ele continuar servindo, fazendo o que ele fazia, a história diz que quando o único retorno do escravo era quando ele ia servir o seu senhor, e o seu senhor sorria para ele. Porque o escravo sabia que um senhor de engenho não sorria para um escravo de jeito nenhum. E quando ele via o sorriso, ele sabia que ele tinha agradado o seu senhor, e que daquele sorriso viria algo de bom. E aí eu disse para os filhos: o sentido do meu ministério hoje é buscar o sorriso de Deus na vida do outro. E hoje eu vejo Deus sorrindo para mim. Quer ver Deus sorrir para você? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela aí. Aí, ó. Deus está sorrindo para você. Por quê? Hoje, fazem 4 anos que eu convivo na chácara, junto com os irmãos, onde me confiaram a responsabilidade de cuidar dos meus irmãos. E tanta coisa se passou, e hoje a gente continua com a mesma força, com o mesmo vigor. Porque e eu estava numa crise, porque vários missionários nossos, vários irmãos meus que passaram no tratamento comigo, não ficavam de pé. E quando eu respondi isso para o filho, que o meu sentido era buscar o sorriso de Deus, eu entendi porque que muitos estavam parando. Porque se o sentido do nosso serviço, do seguir a Deus, independente do que eu e você faça, não for em agradar e buscar o sorriso de Deus para você na vida do outro, igual nós na fraternidade, os missionários, nós dizemos para os irmãos: eu quero dar tanto tempo para Deus. É tanto tempo. Então esse tempo não é meu, esse tempo é de Deus. Então eu não tenho tempo para ficar fazendo um paralelo, tipo, pensando em ostentação, singularzão, tênis de marca, roupa de marca. Não dá, porque o tempo é de Deus. Porque quando eu começo a fazer esse paralelo, é porque o meu sentido não está. Quando o meu sentido não é em agradar o meu Senhor, eu começo a fazer esse paralelo. E automaticamente eu vou fazer para agradar pessoas. E hoje eu continuo com a mesma forma, com o mesmo vigor, independente de tantas coisas que já me disse não. E eu não parei e não paro, porque o meu sentido hoje, que eu aprendi com essa comunidade, com essa família, através do amor de Deus, é que o sentido do ministério é
buscar o sorriso de Deus para mim na vida dos meus irmãos, na vida do outro. Guarda isso, quer ser servo? Porque pode passar o que for, você nunca vai parar, porque o teu sentido vai ser sempre em agradar a Deus. Sabe como é que você vai conseguir fazer isso? É só se entregar. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.